Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Headcast, o podcast da Head Education. Um podcast destinado a cirurgiões dentistas. Aqui no Headcast nós falamos sobre tendências, gestão de negócios, carreira, empreendedorismo, casos clínicos e técnicas de aperfeiçoamento cirúrgicas e não cirúrgicas. Nesse primeiro episódio, nós vamos falar sobre plástica odontológica. Afinal, o que é plástica odontológica? Existe uma definição? Quais são os profissionais que podem atuar na plástica odontológica? Mas antes de nós começarmos, vamos dar boas-vindas aos integrantes da mesa. Aqui do meu lado, Ângelo Menucci, que é cirurgião bucomaxilofacial, sócio da clínica Menucci Fritcher, coordenador científico e responsável pela curadoria de conteúdo de implantodontia na Head Education, professor de especialização em periodontia da PUC do Rio Grande do Sul, é mestre em implantodontia, já escreveu 2 livros e é coautor em mais de 30 publicações. Um profissional reconhecido internacionalmente que viaja o país para palestrar em eventos e congressos. E além de tudo isso, já foi mentor de carreira de talvez metade dos dentistas do Rio Grande do Sul. Com a gente também o Guilherme Fritcher, que é cirurgião bucomaxilofacial, sócio da Menucci Fritcher, coordenador científico e responsável pela curadoria de conteúdo de bucomaxilofacial na Head Education, doutor em Medicina e Ciências da Saúde, é professor coordenador da especialização em cirurgia bucomaxilofacial da PUC e chefe do serviço do Hospital São Lucas, também da PUC em Porto Alegre. E por fim, mas não menos importante, o nosso colega Guilherme Lengler, que é especialista em implantodontia e radiologia odontológica, é sócio da clínica Lengler, onde atua na área de reabilitação oral, empreendedor desde os 19 anos, ou antes disso até, depois ele vai poder nos confirmar. Hoje também é sócio de 3 clínicas de radiologia no Rio Grande do Sul, é um entusiasta da tecnologia, acredita que a odontologia digital é um caminho sem volta para quem quer revolucionar a sua carreira. Guilherme, agora tu faz as honras de me apresentar aí. Então tá. Pô, tu não conhece o cara aqui, ainda, cara? Muito prazer. Na minha frente aqui o professor Lauro. O Lauro Ayub é mestre em periodontia, proprietário da clínica Ayub, odontologia, coordenador científico e responsável pela curadoria de conteúdo de periodontia da Head Education. E há 10 anos é professor de graduação de odontologia da PUC, instituição onde também é docente no curso de especialização em periodontia, junto com o colega Ângelo. Menor currículo aí, mas estou aí para colaborar. Então, pessoal, esse programa é um oferecimento de Head Education, mas por pouco tempo a gente já está avaliando alguns patrocínios aí, já tem alguns patrocínios na mesa aí para a gente avaliar. Né? A Head Education, então, vem romper barreiras na odontologia. Para quem ainda não sabe, então, depois de tudo isso, nós somos os sócios fundadores da Head Education, né? Uma plataforma de educação voltada para o ensino odontológico, recém-lançada no mercado, que veio para potencializar a carreira dos cirurgiões dentistas. Nesse primeiro episódio do Headcast, nós vamos falar sobre plástica odontológica. Plástica talvez seja um termo pouco explorado na nossa profissão, né? A gente encontra em algumas situações, mas não de uma maneira ampla, não é bem explorada. E nós, nessa área de estética odontológica, a gente escuta muito falar em harmonização orofacial, lentes de contato dentais, implantes, mesmo cirurgia ortognática. E separadas essas áreas, elas já promovem uma melhoria estética significativa para os nossos pacientes, né? Então, o que definiria plástica odontológica? Talvez ela seja um guarda-chuva que abraça todas essas áreas. Nós vamos tentar chegar a uma definição, então, do que é a plástica odontológica. Ângelo, vamos começar por ti. Quando tu escuta o termo plástica odontológica, o que te vem à cabeça? Pois é, tu sabe que a gente não preparou um roteiro para isso, né? Mas agora tu estava falando e me ocorre que, além do apelo
que já tem na sociedade quando a gente fala em plástica, né? As pessoas... A gente brinca que o cara vai fazer sisos e o cara não quer tirar siso. Ele precisa tirar os sisos. E aí tu faz o siso, doeu, inchou, que horror e tal. E quando o cara vai fazer uma plástica, ele faz mama ou faz uma lipo e dói horrores, mas não há queixa, porque é algo que se deseja, né? Então começa, eu acho que com um valor apelativo do ponto de vista social e comercial, quando a gente utiliza um termo plástica. Se a gente parar para pensar nisso que tu falaste, o que a gente vem conversando, né, sobre esse monte de especialidades que podem modificar o humor, a autoestima, inclusive oportunidades de vida, de trabalho, de tudo, de uma pessoa que de repente é introspectiva em função de um sorriso gengival excessivo, de dentes feios ou mal posicionados. E quando tu faz o que a gente talvez venha conceituar como plástica odontológica, que é uma visão integral do paciente, uma visão completa pelo menos da face do paciente, que tem que harmonizar com o resto do corpo. Às vezes a gente vê um paciente super alto com dentes pequenos e uma coisa não conversa com a outra, né? Eu acho que a plástica odontológica é isso, a gente começar talvez a afastar um pouquinho mais o olhar do paciente e tentar compreender o todo. Não só as técnicas que eu posso usar, mas compreender um pouquinho do anseio do paciente, de como ele se comporta durante a consulta, quer dizer, se ele é um cara introspectivo, como aquilo está afetando a vida dessa pessoa. Exato. Então, vocês não acham que é uma coisa que a gente pode transformar a vida de uma pessoa e além de todo o envolvimento financeiro, o retorno que a gente pode ter, de repente a gente pode ter uma satisfação como profissional absurda, que é o que a gente vem assistindo, mas talvez não tão amplo assim. Mas, Lengler, se a gente traz isso um pouco para a área técnica mesmo, eu acho que a nossa tentativa, assim, para o dentista que escuta esse termo plástica odontológica, talvez imediatamente ele pense assim, como que eu faço isso? Né? Eu preciso usar essa técnica, aquela, um grupo de técnicas. A gente imagina que a gente vai trabalhar, quando fala em plástica odontológica, dentro de um conceito, não de um protocolo técnico, porque a plástica odontológica, em primeira análise, assim, que nos vem à cabeça, é uma melhoria do terço inferior da face, que repercute tanto com o paciente com a boca fechada, muitas vezes, e aí eu acho que as cirurgias ortognáticas, elas trazem muito isso, como especialmente quando o paciente sorri. E aí pode ser através de uma técnica, que pode estar inclusa em uma especialidade, mas muitas vezes, como o Ângelo vinha falando, né, de uma maneira muito, muito, muito bem acabada, muitas vezes a gente precisa de várias especialidades. Então é isso que o Ângelo vinha falando, é um olhar para o paciente, para o que combina com ele, com a demanda dele, para um terço inferior de face mais harmônico. O que tu acha? Achei que a conceituação do termo com a visão do paciente ficou muito boa em relação ao que o Ângelo comentou. Então, acho que essa visão do ser humano que está na nossa frente, da pessoa que está ali, de olhar os anseios daquela pessoa, de chegar num resultado previsível e talvez com a combinação de várias técnicas, né? Muitas vezes não necessariamente de saber fazer todas as técnicas, mas saber indicar as técnicas, né? Então, eu não sou bucofacial, não tenho a pretensão de saber fazer uma ortognática, né? Mas eu preciso saber indicar a ortognática, né? Então, eu acho que o conceito de plástica odontológica é um conceito amplo que pega muito a visão do paciente, né? O que esse paciente precisa para ter um resultado legal, né? Combinação de técnicas de várias especialidades e sem esquecer a questão queixa,
Excelente, excelente, é isso aí. Eu acho que é bem por aí. Eu acho que o paciente ele chega, ele procura um cirurgião dentista, seja ele periodontista, um cirurgião bucofacial, um colega que trabalha com odontologia restauradora, um ortodontista, ou mesmo quem trabalha com harmonização orofacial, ele chega com uma queixa, né, que às vezes ele não imagina o quanto que ela pode abranger. Eu acho que o papel do profissional é justamente esse, é ter a capacidade de, a partir daquela queixa inicial do paciente, conseguir entender que para gerar uma harmonia estética, uma melhoria desse terço inferior da face, cabe a esse profissional entender quais especialidades se comunicam, quais especialidades estão envolvidas nessa melhoria, né? Eu acho que tu, Fritcher, recebe talvez assim, né, esse impacto de mudança de terço inferior da face com as cirurgias ortognáticas, que é algo corriqueiro aí na tua prática. Eu acho que tu consegue perceber muito, né, esse antes e depois, especialmente, talvez a ortognática ela traga muito isso, que é uma mudança de terço inferior da face para melhor, mesmo com o paciente com boca fechada, né? Diferentemente de algo dentário ou apenas gengival, que o paciente sorri para mostrar. Tu sabe que, ouvindo vocês, a gente vai cada vez aprimorando mais o conceito e pensando, né? Dentro da cirurgia bucofacial e da cirurgia ortognática, já vem-se há um tempo tentando trocar o nome da cirurgia ortognática. Hoje tem muitos cirurgiões do mundo afora chamando de orthofacial surgery, cirurgia ortofacial, já querendo linkar os dentes com a face, porque o conceito de cirurgia ortognática era cirurgia ortognática, é osso na posição, né? Mas a gente tem que ver o conceito com a face, isso por isso estão chamando de ortofacial, para relacionar. Tu não quer só botar os dentes na posição, tu tem que botar os dentes na posição em relação ao osso, o osso em relação à face, e aí que entra o conceito da plástica odontológica, né? A gente não é só a estética do sorriso, não é só a estética da gengiva rosa, porque tu vai no curso de periodontia, é a estética da gengiva. Tu vai no curso de ortognática, é estética do perfil facial. Num curso de dentística é a estética do sorriso, laminados, etc. E a construção de tudo isso, que é o que, na verdade, o paciente busca. Porque várias vezes a gente vê o paciente vem no consultório buscar uma coisa e diz, cara, não é só isso. Eu acho que no momento que tu começa a trabalhar um conceito, surgem duas oportunidades para nós como classe odontológica. Uma é comunicar à população, que é uma nova visão do cirurgião dentista. Do cirurgião dentista para com o paciente, do paciente para com o cirurgião dentista. Porque tu fala em dentista e os caras muitas vezes pensam em dente, em corrigir dente. E o cirurgião dentista olha muitas vezes o paciente na questão bucal. E quando a gente começa a falar num conceito mais amplo, numa plástica odontológica, isso começa a se ampliar no aspecto populacional, social, começa a dar uma relevância para a nossa profissão enquanto cirurgiões dentistas. Então nós podemos comunicar com a população de uma forma diferente, mudar o conceito da população, entendendo que a gente tem a possibilidade de causar um impacto muito maior do que apenas mexer no dente da pessoa, e junto à classe médica também, porque de repente a gente consegue mostrar para a classe média que o que a gente faz tem diversas repercussões na psique do paciente, em ele mudar a forma de se enxergar. Tem diferentes... eu e o Guilherme discutimos muito, porque ambos cirurgiões bucofaciais, a questão da cirurgia ortognática e das modificações ortopédicas da face, que se encaixam dentro do conceito. É muito raro hoje, e eu acredito que o Guilherme daqui a um pouco vai falar um pouco mais, porque é uma tecla que ele bate muito, que é a questão da importância da ortodontia e da ortopedia facial para esses casos, né? E então, assim, quando a gente está falando, nós estávamos falando esses dias de um termo que é bastante recente, e inclusive aconteceu de chegar uma paciente a gente comentar a respeito, que é o reverse facelift. As pessoas procuram um cirurgião plástico, um médico cirurgião plástico, para esticar a pele para trás, para rejuvenescer. Só que dependendo do caso, a gente faz um avanço de mandíbula.
Então a gente projeta a face para frente, esticando para frente essa musculatura. Além de tu rejuvenescer através de outra técnica que de repente é mais adequada para aquele paciente, tu traz benefícios associados. E tem um caso clínico logo mais que a gente vai dar uma discutida, que o Guilherme vai apresentar para a gente, e que mostra, por exemplo, uma das coisas que a gente visualiza, que é a via aérea. Então tu tem ganho de via aérea, tu tem ganho de esticar a musculatura e toda a questão do tegumento, trazendo um benefício fantástico para o paciente, que não é só estético, não é só funcional, é psicológico, é tudo. Isso traz uma relevância para nós enquanto especialidade médica, como cirurgiões, dentistas, porque é saúde tanto quanto, muito grande. Eu acho que assim, isso que tu falou é muito importante, tanto o Ângelo quanto o Fritcher. Quando a gente, trazendo o paralelo com a medicina, né? Quando a gente observa, sei lá, uma plástica, uma rinoplastia, né? Uma plástica no nariz, aí a gente vai lá e chama aquilo lá de uma plástica no nariz, uma plástica no rosto desse paciente, uma blefaroplastia, faz uma plástica restrita a pálpebras, a região dos olhos. Ele fez uma plástica nos olhos. E às vezes a gente trata o paciente com todas essas demandas que envolvem uma cirurgia bucomaxilofacial, uma cirurgia periodontal, uma plastia dentária, às vezes a composição disso dentro da harmonização orofacial com preenchimento labial ou mesmo com botox. A gente tem às vezes o ortodontista envolvido nesse planejamento todo e a gente não denomina isso como uma plástica facial. Né? E a gente vê como tem muito mais elementos e o impacto talvez não só no terço inferior da face, mas na face, no rosto como um todo, é extremamente significativo. Então acho que uma das perguntas que a gente já responde lá do início, que é quem é o cirurgião dentista que atua na plástica odontológica, eu acho que já está bem claro, né? Na verdade, são todos os profissionais que atuam nessa composição estética. Então, eu acho que o termo de estética ele está inserido nesse contexto de plástica odontológica. Não raras vezes eu recebo no meu consultório, e aí já se vão mais de 15 anos aí de prática clínica, pacientes que vêm indicados para fazer, no tratamento do sorriso gengival, aumento de coroa clínica estético. E muitas dessas vezes eu identifico que ali não é só uma indicação de aumento de coroa clínica estético. Inclusive até em algumas situações, a gente já falou sobre isso, né, Lengler? Tem pacientes que fazem o aumento de coroa estético no limite viável, minimamente harmônico, e seguem com sorriso gengival. Então, até hoje o Fritcher trouxe um caso para a gente avaliar, para a gente analisar aí, que eu acho que a gente vai poder observar muitas dessas indicações aí da multidisciplinaridade desses casos, né? Eu acho que, desculpa, mas só o simples fato de dar 4 especialidades diferentes, sentado aqui na mesa conversando sobre isso, já mostra que ele é um conceito. Não é uma especialidade, ele é um conceito amplo, né? Porque por melhor que o Lengler faça faceta de molar a molar, perfeição, com melhor laboratório, melhor cerâmica, o que for, se ele tiver um desvio de maxila, uma mal oclusão, alguma coisa, não vai ter uma estética. Ele fez uma plástica dentária, daí não uma plástica odontológica. Eu acho que a plástica odontológica tirar o odontológico só do dente em si, né? O conceito ele é mais amplo. A plástica odontológica é quando ela acerta a demanda do paciente. Perfeito. A demanda estética do paciente. Eu sei que a gente tem que avançar para o caso clínico e discutir, mas tem uma coisa que eu acho que me ocorreu importante que a gente coloque agora. Que tu falaste muito bem da amplitude do conceito e da oportunidade de usar um termo de plástica tão bem aceito na sociedade em nosso benefício e para comunicar uma nova forma de enxergar o tratamento do paciente. Nós falamos da orto, nós falamos da cirurgia bucofacial da ortognática, a gente falou de uma série de coisas. Se a gente pensar numa reabilitação, e qualquer cirurgião dentista tem noção de que quando a gente tem desgastes dentários, tratamentos que são... faz um dente, depois faz outro segmento, depois faz outro quadrante, e ao longo do tempo, ao longo da vida, com os desgastes dentários naturais, esses tratamentos que não são
de toda a boca, mas sim picados, né, parciais, é muito comum, após 20 ou 30 anos de tratamentos odontológicos e desgaste dos dentes pela idade, o paciente ter perda de dimensão vertical. Qual é a consequência da perda de dimensão vertical na face do paciente? Envelhecimento. O paciente fica feio, envelhecido, perde vermelhão do lábio, começa a ter um fechamento da comissura, né? E por outro lado, qual é o benefício se nós, esquecendo por um momento outras atuações, se a gente fizer um aumento de dimensão vertical, repor a dimensão vertical desse paciente? O que acontece nesse caminho contrário? Um rejuvenescimento. Então, isso é plástica. Assim como facelift, assim como reverse facelift, assim como a aplicação de toxina botulínica e de ácido hialurônico, que a harmonização orofacial hoje emprega, fazer uma boa dentisteria, uma reabilitação protética adequada, restabelecendo dimensão vertical, é uma plástica odontológica. E muitas vezes é só o que o paciente precisa. Exato. É, Então, isso é algo que a gente também precisa tocar, né? Porque a gente apresenta um planejamento de todas as demandas que vai proporcionar para aquele caso uma plástica odontológica e aí verifica isso com o próprio paciente, né? A viabilidade dele aceitar esse planejamento. Então, a plástica odontológica, como qualquer outra plástica, ela é caso a caso, né? Ela é muito voltada para o que Não é incomoda aquele protocolo, né? paciente. 100% personalizada. Acho que conseguimos responder quais são os profissionais que atuam e que a Só- odontologia como um todo e uma definição. Pegar um gancho da tecnologia também, que agora eu vi no teu caso clínico ali, aquela foto 3D, para tu ver como a demanda, tu falaste do conceito de cirurgia ortognática e o conceito de cirurgia ortofacial. Para tu ver como a tecnologia, o mercado e a tecnologia acompanham a demanda das coisas, né? Se a cirurgia continuasse sendo exclusivamente ortognática, teria por que fazer uma foto facial escaneada e uma projeção para tu prever o resultado sem ver os dentes, porque aquilo ali o paciente não vê os dentes, ele vê o resultado da face, né? Então, o Dolphin e softwares de planejamento que tem essa capacidade de fazer um cruzamento do volume DICOM com uma foto ou um escaneamento 3D, não te dão a posição dentária. Eles vão te dar a visão do paciente, né? Então, é mais uma comprovação de que o termo, né, a cunha do termo plástica odontológica é um termo que... E aí eu acho que entra a RED. Eu acho que é isso que nos motivou a nos reunirmos e começarmos a trazer para a RED diferentes colegas além da gente. Vai ter muita gente circulando dentro da RED. Por quê? Porque há uma necessidade de uma formação mais completa, há necessidade de se unir conhecimento em tecnologia, conhecimento de clínica odontológica, experiência. Ouvir pessoas que já erraram muito, que já passaram por diferentes fases da odontologia. Unir o máximo de informações para que a gente consiga compreender o conceito, diagnosticar e aí sim dar os devidos encaminhamentos para conseguir vender ao paciente, para conseguir mostrar ao paciente que ele precisa de uma plástica odontológica. Para chegar no resultado que ele quer. Para chegar no resultado que ele quer. Acho que sim, é entender que isso é um conceito aberto, que a gente não vai necessariamente resolver com a nossa especialidade. A gente tem que olhar o paciente como um todo. E a gente, como às vezes super especialistas, tende a ter um olhar para a nossa demanda ali, né? O que eu acho legal da RED, dessa ideia, é que nós temos isso. A gente se encontra frequentemente, a gente troca essas ideias. Nem todos os colegas têm essa oportunidade. Às vezes o colega está numa região em que, às vezes, nem especialista tem. Ou tem 3 ou 4 colegas, mas ele não tem um relacionamento com esses colegas, como nós temos de sentar num bar, tomar uma cerveja, tomar um vinho, conversar, comer um churrasco. Através da RED ele vai ter essa oportunidade. Porque ali ele vai ter reunido diferentes especialistas e ele vai conseguir interagir, ele vai conseguir, então, compreender o todo. Porque ele vai ver todas essas visões
que eventualmente ele não tem acesso no meio que ele está, em todo esse rincão brasileiro. E existe uma busca constante por conhecimento, mas ainda que esse profissional não execute todas essas etapas, ele vai ter muito claro, né? Ele consegue ter uma noção maior do planejamento e daqui a pouco a equipe com quem ele precisa trabalhar para resolver essas demandas do paciente e proporcionar para ele uma plástica odontológica, né? Mas vamos ao caso clínico então, Fritcher, vamos olhar para colocar na prática isso aí. Não, maravilha. Vamos dar uma olhada, então, nesse paciente que engloba um pouco do que a gente estava comentando, né? Porque ele é um paciente que tem algumas queixas respiratórias, de mastigação, muito jovem, e que tem algumas características que a gente vê do que a gente está falando da plástica odontológica. E o Ângelo teve a oportunidade de estar junto comigo no consultório para a gente fotografar ele. E como bom contador de piada, o Ângelo foi lá e contou uma piada e conseguiu fazer ele sorrir de verdade. Porque o Lengler sabe como é que é em clínica de radiologia. Tu manda um paciente dar um sorriso. Especialmente o que tem essa... Porque para tu mostrar espontaneidade. E ainda mais o paciente diz, realmente eu tranco sempre meu sorriso porque eu não quero mostrar. É inconsciente. E como é comum, foto do inicial do tratamento, o paciente ter uma abertura de sorriso. E no final outra. Deu porque a felicidade, autoestima né? mudou. É. Então, exatamente. É bem comum. E aí quando a gente pega um caso desse, esse é um paciente multidisciplinar. Ou seja, esse é um paciente de plástica odontológica, porque ele é um paciente que nós vamos fazer várias coisas nele, ou vamos pensar em fazer várias coisas, talvez por isso, discutindo entre nós isso. E isso é interessante, a gente discute, eu acho que, se não for 100% dos casos, é 99% dos casos, né? Seja no consultório, seja na faculdade, seja no dia a dia, seja em grupo de WhatsApp, né? Tá sempre trocando ideia. Eu tenho 22 anos de docência. E uma das coisas que eu ensino nas minhas aulas há muito tempo é que quando a gente olha, eu gosto de arte. Tu vai num museu e de repente tu olha um quadro bacana, bonito, e tu olha aquele quadro e aquele quadro te traz, para mim, no meu caso, que não sou um conhecer de arte, eu olho e ele me traz um sentimento, uma emoção, ele me encanta, mas eu não sei descrever o período exato do quadro, o que o artista quis dizer, eu não tenho esse aprofundamento de conhecimento. Mas esse quadro aqui que a gente está olhando, a gente como dentista tem que saber reconhecer o que tem nesse quadro. E o que faz com que esse quadro seja feio para o paciente e para mim. E esse teu exemplo é perfeito porque ele é o olhar do paciente. É o olhar do paciente. Ele o paciente, ele está olhando uma obra de arte ele olha uma feia que agrada ou que não agrada. E aí o profissional Mas nós não podemos nos dar o luxo de não saber o que está errado. Aí o profissional vem para mostrar esse caminho. E aí se o profissional tem uma visão restrita, por exemplo, eu como periodontista, se eu trago uma visão apenas da periodontia, eu não consigo proporcionar essa plástica ao paciente, né? Então, claro que a gente poderia discutir diversas formas de tratamento de um paciente como esse. Eu vou passando os slides para a gente... Sim. Eu acho legal. Né? Porque também não... Né? Mas a gente... Olha, que é um paciente então que está fazendo tratamento ortodôntico. É um paciente que é classe 2, ele tem uma hipoplasia mandibular, tem um excesso vertical de maxila, tem um excesso anteroposterior de maxila. Então é um paciente que ortocirurgia, pério, tem diferentes tamanhos de dentes, tem diastema entre os dentes já com uma orto praticamente finalizada. E aqui ele fez a retirada do aparelho superior para a gente fazer as fotos para a documentação por causa de cirurgia periodontal. Então ele está englobando, aqui na mesa só faltou o ortodontista para a gente estar discutindo esse caso como um todo, com uma plástica odontológica. Que não está na mesa, mas que é frequentemente consultado, participa da discussão. Exatamente, né? Então está dentro do escopo RED, está dentro da nossa filosofia de trabalho. Né? Então, claro que quando a gente vai propor um tratamento para um paciente assim, a gente tem que pensar em todas as condições deles. São física, de vontade estética, que a vontade estética tem dois lados, tem a vontade nossa e a vontade dele. Porque daí vem o conceito de estética também, o que é estético para mim, o que é para ele, o que ele está procurando. E dentro do que ele está procurando, nós darmos as possibilidades de como é que ele atinge aquele objetivo. E não nós dizer o que é o estético para ele. Claro que
fazendo ele entender. E aí eu recomendo a leitura de Humberto Eco, A História da Beleza e a História da Feiura. E ali a gente vai encontrar muito disso. Como é relativo, ao longo da história, beleza e feiura. Mas que também, né, a gente sempre tem que lembrar, porque às vezes a restrição do plano de tratamento é feita pelo próprio dentista. É como se ele já tivesse um preconceito. Esse paciente não vai fazer tudo isso, vai ser bastante invasivo, ou na concepção dele, e aí ele deixa de apresentar, inclusive, esse resultado ideal para o paciente. E o que eu acho que é o interessante quando a gente olha uma foto assim, ó, eu não quero ter a visão do cirurgião somente, né? Exato. Eu quero estar aqui junto com vocês para ter a capacidade de ver o resultado estético da estética dentária que vai ser feito pelo protesista no final do tratamento. Porque isso vai me construir. Isso vai me construir. Mesmo que eu não faça, mas eu tenho que saber como que o Langer vai finalizar, porque senão eu não vou finalizar certo. Não adianta eu dizer, não, fecha esses diastemas. Eu quero que feche esses diastemas. E aí o Langer vai dizer, mas eu preciso que abra, porque esse dente está muito estreito, eu preciso dele mais largo, porque a face dele requer isso. Então, a construção da ideia da plástica odontológica, ela é multidisciplinar, não é uma especialidade que manda no caminho. E a cirurgia periodontal, nesse caso, já é guiada pelo projeto dentário, né? Exato. Então, vê como as coisas têm que andar juntas para que a gente atinja. A gente percebe nesse exercício que a gente vem fazendo, que foi o que nos motivou a começar a conversar sobre RED. Eu aprendo contigo cada caso que a gente discute, eu aprendo contigo cada caso que discute. Então, o Lauro Ayub e o Guilherme Lengler me ensinam nas especialidades dele, só que eu aprendo contigo, que é meu colega, e nós dois fazemos a mesma coisa, os dois são cirurgiões, eu tenho certeza que tu aprende comigo. Muito. Porque mesmo dentro da mesma especialidade, são visões diferentes, né? Quando a gente fala, eu pego um objeto, eu vou pegar o celular do Lauro aqui, eu coloco nessa posição, e se eu estiver conversando com Vou perder meu roteiro. E quando eu estou falando, vai perder um pouquinho só, mas eu estou conversando aqui, se eu perguntar para o Guilherme para me descrever, ele vai me descrever que ele é preto, que tem uma câmera e tal, e eu vou dizer, não, a tela é clara, e não tem câmera nenhuma, aqui tem uma pequena na frente. Então é o mesmo objeto, mas só de estar em posições diferentes a gente já tem uma percepção, uma visão e formula um conceito desse objeto diferente. Isso se aplica num caso clínico. Não são só diferentes especialidades, são diferentes mentes, cabeças e experiências pensando junto. Então toda vez que a gente puder projetar isso para colegas, os colegas vão acrescentar a visão dele do caso clínico às nossas visões. Isso é muito enriquecedor. É inegável que a gente é produto das experiências que a gente vive, e como profissional a mesma coisa. Então, mesmo dentro da mesma especialidade, um especialista vive os seus casos e o outro vive o outro. Então, sempre vão ter com que contribuir. Mas para esse caso, então, Fritcher, o planejamento inicial então é cirurgia ortognática, cirurgia periodontal, baseada num projeto dentário, então a gente foi construindo modelos, então, para ver a complexidade do caso. É um paciente que estava em tratamento ortodôntico, que acaba sendo uma realidade, mas que a gente tem que ter a preocupação, como a gente falou, de talvez transformar essa realidade de como o paciente chega. Ele é um paciente que fez orto e veio consultar com o cirurgião, estou pronto para a cirurgia. Ele não foi avaliado previamente. E esse, para mim, dentro de um conceito de plástica odontológica, não é o certo. O certo seria ele ter já construído, ele já tem que ter os ideias. Então, nós fizemos uma documentação inicial dele, que veio do ortodontista pronto para operar, e aí nós mudamos, não, peraí, vamos estudar esse caso. Tira o aparelho de cima. E nesse estudo, inclusive, surgiram diferentes possibilidades. Exato. Se é um paciente mais que podia de um certo, uma intrusão cirúrgica, ou esse outro planejamento que foi proposto. Então, e hoje a gente vai lançando mão dos recursos. O Lengler falou isso aqui, é uma tomografia 3D, uma escaneamento de face 3D, que a gente acopla a tomografia e vai dando no planejamento virtual depois, simulação, e pode fazer em sorriso ou de boca fechada, mas tu vai simulando os conceitos dentro disso. E isso vai nos levando à construção de algumas características. Bom, é um paciente que pode fazer uma intrusão de maxila? Pode. Né?
dependendo do cirurgião, vai dizer, não, isso é um caso de intrusão de maxila. Nós vamos fazer? Não, nesse caso, nós conversando conjuntamente com o paciente para atingir os objetivos dele, que é correção do sorriso gengival, melhora da estética do sorriso, melhora da função mastigatória, melhora da oclusão dentária, nós vamos fazer uma cirurgia ortognática de avanço mandibular, de estética periodontal, cirurgia periodontal estética e biovolume para melhorar o terço médio da face, região paranasal, porque ele tem depressão paranasal ali. Então esse é um caso que uma cirurgia ortognática de intrusão de maxila poderia beneficiar ele, só que nós teríamos um grande risco de fazer um alargamento da base nasal, talvez tivesse que recuar um pouquinho a maxila, porque senão ele ia ficar com uma biprotrusão. E ele continuaria precisando de uma cirurgia plástica periodontal. Exato. Quer dizer, Ou seja, dois momentos cirúrgicos. Então, aí nós dois temos... sofrimentos, 2 afastamentos de trabalho, 2... Então a gente tem que entender os anseios do paciente para construir a nossa plástica odontológica dentro disso, não deixando de fazer ou economizando, etc., mas construir dentro de realidade de cada paciente, porque ele é único. E ele me disse, vai ser a minha única cirurgia. E o que é bacana dessas conversas e trocas é começar a perceber dentro do conceito de plástica periodontal como tu tens que avaliar o paciente. Então aqui, volta àquela anterior. Aqui o Fritcher nos mostrou aqui, né, a região paranasal. Vamos voltando um pouquinho. Vamos voltando. Volta mais uma e volta mais uma. E aqui a gente vê a deficiência da maxila, da pré-maxila, e a necessidade de um biovolume para preencher essa pré-maxila. Mas se eu olhar só a boca, eu não vou ver aquilo que tu observou da deficiência paranasal. Olha esse ângulo de visão, agora avança de novo lá para aquela visão superior, que eu vou estar olhando isso aqui, eu olho atrás da cadeira. Eu estou em 12 horas. E aí eu consigo perceber essas deficiências. Então é sair da boca e olhar um todo. Então quando a gente olha para esse paciente, a plástica odontológica dele são todos esses procedimentos. Então é uma ortognática, ortodontia, ortognática, planejamento de dentário, mudanças dentárias se necessário. E aí a gengiva sendo guiada, né? Sendo guiada por esse projeto, né? E ainda biovolume. Então, aí ao final se entrega para esse paciente uma plástica odontológica. Então, se a gente olhar, claro que tem conceitos, e por isso que é interessante a tecnologia, porque tem tecnologia. Nós estamos vendo via aérea, nós estamos vendo conceitualmente, que a gente precisa de um avanço mandibular. Então, são a construção do problema, ou a construção da solução do problema, né? O diagnóstico do problema, a construção do problema, ela é complexa, ela é estudada, ela é medida, ela é pensada e ela é discutida. É isso que nós estamos fazendo, nós fizemos antes e fazemos e chamamos da ortodontista para mostrar, porque eu já tive casos parecidos com esses que eu tive que, peraí, passa para trás. Quantos tratamentos tu já recebeu, que o paciente já passou por coisas e diz, não, peraí, agora nós vamos desfazer. Talvez o Lengler... Nós vamos tirar essa faceta, porque, desculpa, nós vamos tirar essa faceta, porque o teu caso era assim, porque precisava ter feito a estética, o teu dente tinha que, vamos botar assim, tem que tirar a gengiva, não crescer o dente. Isso é muito comum. Porque tem o sorriso, tem o arco, são conceitos que a gente tem que estudar e pensar e não ficar só na sua... Talvez, só te interromper, Ângelo, talvez o Lengler, por ter essa visão de reabilitador, né, acho que de todos nós é o que abraça mais a odontologia como um todo, consiga até falar pra gente um pouco da visão do reabilitador nesse caso, né? Eu acho que a gente, como trabalha nas nossas especialidades, a gente tem uma tendência de precisar ligar para esse colega, de precisar trazer um colega para olhar junto, para ver o exame, para ver as fotografias. E tu, Lengler, na tua clínica, eu sei que tu trabalha com a reabilitação, muitas vezes como um todo, ainda que tu tenha colegas contigo lá. Então, como é que é esse olhar assim de chegada de um paciente como esse? Eu acho que começa muito na questão de como tu vai comunicar para o paciente, muitas vezes, que não está preparado para ouvir que o trabalho dele não é simples. Né? Então, acho que
a primeira coisa que a gente precisa fazer como um reabilitador é não banalizar o tratamento da pessoa que está ali. Muitas vezes a pessoa não faz a menor noção da complexidade do tratamento, né? E assim como a gente recebe muitas vezes o retorno do cirurgião bucofacial, do periodontista, dizendo que precisa dar um passo para trás, ou é muito difícil para nós também, como reabilitadores, muitas vezes saber como pedir para o bucofacial ou como pedir para o periodontista, a gente precisa disso, né? Então, acho que o que a gente precisa nesse momento é assim, ter formas que a gente consiga conceituar. Bom, plástica odontológica vai ser uma coisa que vai nos trazer uma facilidade de comunicação, né, para que a gente converse melhor as especialidades. Né? Então, acho que a primeira coisa é a não banalização, né? Porque uma vez eu ouvi uma frase de um professor na especialização que ele dizia, para quem tem só um martelo, o mundo inteiro é prego. Né? E nesse caso não é tudo prego. Né? Tem prego, parafuso, tem várias coisas. Eu acho que tu tocou num ponto fundamental. A dificuldade que é tu comunicar a um paciente que o caso dele não é só um aumento de coroa clínica, ou que o caso dele não é só uma cirurgia ortognática, ou que o caso dele não é só lentes de contato. É tu comunicar que após uma avaliação é muito mais do que isso. E aí é mais uma oportunidade de, em grupo e em conjunto, a gente desenvolver ferramentas de comunicação com o paciente. Porque isso significa venda, mas isso significa responsabilidade. Falar que se ele não fizer aquilo, não vai ter o resultado que ele quer e que nós não faremos algo que a gente não julga também que seja o correto para chegar no objetivo que ele quer. Isso que vocês dois tocaram é extremamente importante, que é essa experiência de primeira consulta, muitas vezes, do paciente, porque é humano que esse indivíduo ele tenda a querer aceitar aquele planejamento do profissional que diz para ele que é mais simples tratar, né? Que é mais fácil de resolver. Então, passar isso para o paciente, né, todo o passo a passo, de uma maneira que resolva, em menos de 5 minutos eu vou terminar, que resolva o caso dele, que proporcione uma plástica, com certeza é o maior desafio. E é para isso que a gente está aqui, para isso que a gente conversa, eu acho, e para isso que a gente está tentando definir plástica odontológica. E acho que exatamente pensando nisso, eu ouvi esses dias um story de um colega que eu considero um dos melhores reabilitadores que eu já vi trabalhar. E ele postou esses dias um story que me chamou muita atenção. Até fiz um print do story dele que dizia: nada supera o resultado. Então, a gente vê que ele é um colega de extremo sucesso na profissão e ele não minimiza os trabalhos. Ele não simplifica os trabalhos, né, que não são simples. Né? Porque muitas vezes o paciente ele vai procurar 10 profissionais até chegar no profissional que diga para ele o que ele quer ouvir. Mas a gente não pode deixar cair, vamos dizer assim, na cilada de simplificar o que não é simples. Então... Agora, esse caso nós vamos operar semana que vem. Então já fica um compromisso que vai ter oportunidade para a gente mostrar toda a condução do caso, detalhada, né? Não como ficou aqui nesse tempo de conversa, mas vamos poder apresentar toda essa ideia, né, embasada, o porquê dessa construção desde o diagnóstico até a finalização do caso. Né? Seja esse caso o que for, mas que a gente possa mostrar essa condução do nosso pensamento do Red, do pensamento do Anjo, do Lauro, de como chegar num resultado, né, e o porquê dessa construção e o passo a passo de como a gente faz isso e pensa a nossa filosofia sobre isso. Perfeito, Guilherme. E como a gente acredita nessa construção, né, a gente está aqui justamente construindo uma experiência nova. Eu acho que a gente conseguiu trazer bem essa definição de plástica odontológica, de profissionais e
e da importância de se trabalhar em equipe e de ampliar os teus conhecimentos além da tua especialidade. Então, eu acho que dessa forma a gente vai encerrando o nosso primeiro episódio aí do Headcast. Falando para o público agora, quem gostou, então deixa o seu like no vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações e nos siga nas redes sociais, né? Comente especialmente no nosso vídeo, porque o teu comentário, a tua dúvida pode virar tema de um próximo episódio ou de algum conteúdo nas nossas redes sociais. Agradeço, então. Antes de terminar, só gostaria de deixar um abraço para os outros sócios que nós temos. O Caeté e o Rodrigo. Bem lembrado, Caeté e Rodrigo. Eles estão nos bastidores aqui e já fica, não sei se no próximo episódio, mas terá episódio que os dois estarão aqui. Porque dentro da construção vendas, de tudo tem que ter marketing, venda, etc. Então, e eles fica um convite e uma obrigação de um dia eles estarem aqui falando também. Até aqui estão aprovando tudo que a gente fez aqui, né? Estão achando que está tudo bem. Então... E não poderia de deixar falar, eu sou o exemplo vivo, que plástica odontológica é beleza e beleza ajuda profissionalmente. Então, fica o convite para vocês acompanharem. Pessoal, um grande abraço, nos acompanhem e até o próximo episódio.